Queria falar sobre o Eric Pulga, né? Ele revelou que está muito ansioso por falta dos gols que ele vinha fazendo ano passado e esse ano ele caiu muito de rendimento. E ele disse que melhorou 90% do que ele era desde quando ele chegou ao tricolor baiano. Então o Eric foi reforço na temporada de 2025, não demorou para entrar nas graças aí da torcida, assumir a posição titular. Enfim, o atacante chegou a liderar o tricolor em participações de gols no semestre e conquistou os tricolores como o fantástico Pulguinha. Já em 26, os números são mais discretos. Discreto não, despencou. Os números do Luciano Juba despencaram. Nos primeiros 21 jogos de 25, ele marcou 7 gols e deu 5 assistências. Já em 26, no mesmo recorte, o atacante balançou as redes uma vez e serviu os companheiros em outras 2. Então, assim, 3 participações em gols na temporada até aqui. Hoje é dia 8 de maio. Né? E jogando estadual, contra times extremamente fracos. Atualmente ele tá com um jejum aí de 12 jogos sem fazer gol. Não é a função dele, não tem que cobrar o Luciano Juba para poder fazer gol. Só que, pelo menos, participação em gol. E aí tem que ser cobrado por isso. Tá? Ele tem, meus amigos, só para você ter uma ideia, ele serviu os companheiros em outras 2 ocasiões. Então ele tem 2 assistências nessa temporada. É muito pouco pro Luciano Juba. Porque a gente sabe, do Juba não, do Eric Pulga. Eric Pulga, pelo amor de Deus. Eric Pulga, tá? Não é Juba nem Pulga, Eric Pulga. 2 assistências do Eric Pulga nessa temporada é muito pouco, até porque a gente sabe o que ele pode render, tá? No que ele pode melhorar. Essa é a pura realidade. E na entrevista coletiva da última quinta-feira, o jogador se mostrou incomodado com a seca, avaliou que está aí contribuindo mais em outras faixas do campo. E eu perguntei para o jogador, né, o que o torcedor pode acreditar nessa sequência difícil que o Bahia vem tendo. É uma sequência agora complexa contra times que tá como o Cruzeiro, que está no alto, tem a tentativa de virada na Copa do Brasil ele contra o Remo. Por que, Pulga? Fala para mim. Por que, Eric Pulga, o torcedor do Bahia tem que acreditar que agora é a virada de chave do tricolor? Responde aí. A antepenúltima pergunta de Jonas Stelman. Pulga, o Bahia entra agora em uma sequência que pode mudar o rumo da temporada. São 2 jogos em casa e no meio o Remo pela Copa do Brasil. Na sua visão, Pulga, esse elenco está realmente preparado mentalmente e tecnicamente para competir de igual para igual com o que está em 2026 com altos voos? Com certeza, cara. Não é um momento bom que a gente está vivendo, mas a nossa cabeça está firme, focada no nosso trabalho, que é isso que vai fazer a diferença, né, cara? É você estar focado, dedicado no seu trabalho, que eu, com certeza os triunfos vão vir naturalmente e a gente vai conseguir voltar a vencer os jogos que a gente tem para vencer. Tá aí, meus amigos, Eric Pulga respondendo a nossa pergunta na última coletiva de imprensa, tá bom? Falar outra coisa sobre Luciano Juba, cara. O Luciano Juba, não só Flamengo e Palmeiras, isso já foi confirmado. Eu fui o primeiro a falar aqui. Primeiro a falar. Tem muita gente falando aí que trouxe a informação. Eu não brigo por créditos, eu não brigo por ser o primeiro ou por ser o último, eu brigo por dar a informação correta, tá? Mas a rede social fica gravada dia, hora, tudo ali. Eu fui o primeiro a falar do interesse do Palmeiras e do Flamengo em Luciano Juba. Inclusive, se você for no Transfer Market e colocar Luciano Juba, você vai ver lá nos rumores que tem do lado direito no Transfer Market, que é uma parada internacional. Você vai clicar naquele rumor e você vai ver quem deu a informação foi o jornalista Jonas Stelman, tá? Ninguém tinha falado nisso. Agora, parece que o Cruzeiro tem interesse no jogador. A informação que eu tenho é que isso não procede. Agora, se não procede, não é informação. Sendo que a imprensa de Minas Gerais trouxe essa notícia. Então cabe a gente aqui repercutir essa notícia e, consequentemente, eu trazer a minha. A minha notícia é que Flamengo e Palmeiras, exclusivo, foi o primeiro que trouxe Flamengo e Palmeiras interessados aí no Luciano Juba. Inclusive, confirmado por representantes do jogador e confirmado por um dirigente do Flamengo, o interesse aí no atleta. E o Palmeiras também, depois que o Piquerez, tá, ele acabou se machucando, o Juba entrou no radar do Palmeiras já para o meio do ano. Tá? E eu posso afirmar para vocês aqui que o Palmeiras foi ainda mais contundente que o próprio Flamengo. A imprensa lá de Minas Gerais trouxe a situação do Luciano Juba. Eu voltei a falar, não consegui contato com ninguém do Cruzeiro, mas voltei a falar com um representante do jogador que afirmou que não chegou nada do Cruzeiro perante o Luciano Juba. De repente, os companheiros lá de Minas, eles têm informação do Cruzeiro, que está numa lista, né, de interesse, que pode fazer uma proposta, que eles estão olhando e estão analisando, mas para o atleta,
pro Luciano Juba não chegou nada de concreto, tá? Não chegou nada de concreto pro Luciano Juba aliás, pro Luciano Juba referente à equipe do Cruzeiro, tá, meus amigos? E repito para você, para tirar o Juba do Bahia vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil, vai ter que desembolsar muito dinheiro, porque o Bahia não está disposto a facilitar qualquer tipo de negociação pro Luciano Juba. A galera sabe que a grande questão, a Copa do Mundo pode ser um divisor de águas. Se ele permanece no Bahia e não vai para a Copa do Mundo, eu acho que muda, né? E se ele for para a Copa do Mundo, ele internacionaliza a marca Luciano Juba, e aí o Bahia vai esperar, quem sabe, caso queira vender, uma proposta de fora do país, tá bom? Você que está comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente, é muito importante para o nosso crescimento, vídeos todos os dias aqui no canal, para deixar você super bem informado. Deixa eu só ler aqui mais 2 ou 3 mensagens. O José Cosme, boa noite, Jonas, você tem a mesma visão de colocar Juba no meio, as peças para formar uma boa equipe está no próprio Bahia, agora tem um técnico cego. O Renan Souza, na minha opinião, o Bahia vacilou em não ir atrás do Pedro Morisco para ser um reserva eventual ou até titular no gol. Bom goleiro esse goleiro do Curitiba, né? E o nosso amigo Robson Carvalho botou até um Rezende, jogou na zaga improvisado, e o Luiz não jogou. Abraço para você. Tem um amigo aqui, Jonas Medeiros, né? Meu xará. O Ramos Mingo joga de lateral também. Poderia colocar o Luiz Gustavo na zaga e colocar o Mingo na lateral esquerda. Eu acho que também é uma improvisação desnecessária, porque você tem lateral esquerdo aí no elenco. Eu acho que o Mingo ele deveria ir para lateral em momentos pontuais, quando você perde durante o jogo, sabe? Quando você não tem quem colocar. Agora, para jogar assim, tu jogar com 2 laterais improvisados, acho que é muito risco. Eu acho que é muito risco. Valeu? Abraço para você, saudações, tamo junto. Valeu!